Muito bom, gente. Quem de vocês tirou aquele momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor essa semana? Muito bom. Eu acho que é uma das práticas muito difíceis, né? Porque você tenta acalmar, silenciar e de repente vem contas na sua mente. E de repente vem trabalho na sua mente, vem pessoas na sua mente e você não consegue calar, né? Você, às vezes, mesmo você não usando palavras, a tua mente fala muito mais alto do que as palavras às vezes, né? Grita e você quer só silêncio. Mas nós aprendemos domingo passado com a vida de Davi de que o tempo em silêncio com o Senhor é extremamente importante porque Ele usa para o nosso preparo. E essa manhã quero compartilhar com vocês a terceira parte da nossa série de mensagens do estudo da vida de Davi, que nos fala sobre atitudes de um matador de gigantes. Eu fui bastante incisivo aqui domingo passado, falando contra o triunfalismo barato, né? Aquele triunfalismo que diz, crente é vitorioso em tudo, né? Crente não passa fome, crente não fica doente, crente não tem problema financeiro. Sabe, isso é uma grande mentira, a Bíblia não nos promete isso. Ela nos promete que no meio da dificuldade, no meio do vale da sombra da morte, Ele estaria com a gente. É isso que Ele nos promete. Ele nunca nos prometeu, se vocês vierem até a mim, eu tiro vocês do vale da sombra da morte. Ele nunca nos prometeu isso. Ele diz, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenha bom ânimo, eu já venci. Essa é a ideia, você está passando, mas, cara, conta comigo, estou com você. E essa manhã a gente quer juntos aqui estudarmos alguns princípios sobre a questão dos gigantes em nossa vida. Nós olhamos para Davi agora, num momento difícil, né? E parte da formação do caráter de Davi se deu através de situações difíceis. Se você olhar para a história de Davi, desde o início você vai perceber que sempre foram situações difíceis. E nesses tempos difíceis, ele aprendeu a confiar no Senhor. Por isso, nós temos essa ideia de tão importante estudar a vida de Davi, porque ele aprendeu nos momentos difíceis a confiar no Senhor, a depender dele e não no seu próprio poder, muito útil para nosso próprio crescimento. Bom, nesse texto que a gente vai ver essa manhã, eu não tenho nada de novo para acrescentar a elas. Eu duvido que eu vou ter algo novo para acrescentar a esse texto. Vocês conhecem muito bem, mas eu sinto que há algumas instruções aqui que são úteis. E que se nós seguirmos essas instruções, podem nos ajudar a levar uma vida muito mais vitoriosa do que nós levamos. Quero voltar a fazer aqui uma ressalva. Vitória, que eu digo aqui para vocês, não é triunfalismo. Estou dizendo de levar uma vida com Cristo muito mais vitoriosa, uma vida muito mais produtiva, muito mais madura, se nós seguirmos algumas instruções que nós temos aqui. Eu também sei que há pessoas aqui que estão lutando com algum tipo de gigante em sua vida. Não sei qual é, mas o fato de você ser um ser humano, qualquer hora, em qualquer momento da sua vida, você vai enfrentar um gigante. Talvez você esteja enfrentando esse gigante essa manhã, ou sentindo a ameaça desse gigante em sua vida. E eu acredito que esses versículos aqui podem nos ajudar essa manhã. Eu acredito. Quero convidar você então a embarcar comigo nessa jornada de observarmos a vida de Davi um pouco mais de perto. É fascinante a história desse homem, mas enquanto nós vamos assistir ele entrando ou indo para o vale de Elá, nós vamos assistindo ele saindo do acampamento, indo em direção ao gigante para enfrentar esse gigante de 2,97 metros. Ele tinha quase 3 metros de altura, um homem assustador, como os nossos gigantes. Quando os gigantes vêm na nossa vida, são assustadores, são gigantes aterrorizadores, você fica com medo. E aqui nós assistimos esse homem então ir. Podemos ver então as instruções necessárias sobre como nós próprios podemos sobreviver quando entramos numa situação similar. Então eu quero compartilhar com vocês essa manhã algumas atitudes que um matador de gigantes precisa ter, né? Gente, primeira coisa, sobreviver
a um encontro com um gigante, sobreviver a esse encontro, é uma questão de momento. Olhem só para a vida de Davi. A vida, ou o dia dele, começou como qualquer outro. Normal. Ele iria cuidar das ovelhas e fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo dia após dia por anos a fio. Mas o final desse dia seria extremamente diferente. Extremamente diferente. Pense amanhã vai ser segunda-feira. Você vai acordar na segunda-feira. E provavelmente você vai acordar pensando em fazer as mesmas coisas. Primeiro, você vai para o banheiro lavar o seu rosto. Depois você vai escovar os seus dentes, tomar café, certo? E depois você vai para o seu trabalho, esperando encontrar aquela mesma situação, as mesmas pessoas. Mas pensem que a sua segunda-feira pode terminar bem diferente do que normalmente as segundas-feiras terminavam, ou começavam e terminavam. Pensem um pouco. Com Davi foi a mesma coisa. O final desse dia seria bastante diferente. Abra sua Bíblia aí então, em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o versículo 17 até o 24 para começar. Versículo 17 até o 24. Nessa ocasião, na ocasião em que os filhos estavam lá, no acampamento israelita, lá, no acampamento judaico, para esperar a guerra contra os filisteus. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, vejam bem, o dia começou normal. Ele sempre levantava de madrugada para cuidar das ovelhas. Não foi nada de diferente. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos ficaram cheios de medo. Só até aqui por enquanto. Pensem um pouco agora. Davi começou o dia normalmente. Tudo certinho, fazia 40 dias que o pai de Davi não tinha mais notícias, você pode ver isso no versículo 16, dizia lá, durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e tarde e tomou posição. Durante 40 dias não se sabia notícia dos filhos. Ele então manda Davi para ver como eles estão. Naquela época, um país não possuía um exército fixo. Eram cidadãos comuns que se reuniam com o seu rei quando eram solicitados para lutar. E assim Davi vai até os seus irmãos como foi ordenado. E ele ouve blasfêmias, ou seja, aqui o texto diz um desafio habitual de Golias contra Deus. E seu dia havia começado como qualquer outro, mas antes do sol se pôr, Davi se vê face a face com um gigante. Ele não planejou isso, ele não contou com isso, ele nem sabia desse gigante, e não é dessa forma que os gigantes vêm na minha e na sua vida também. Eles raramente dão avisos, eles raramente mandam para você um e-mail, um texto de mensagem no teu celular dizendo: olha só, essa tarde eu vou encarar você, quero ver se tu é homem mesmo, ou mulher suficiente para me vencer. Eles não fazem isso, eles simplesmente chegam, um dia normal, como qualquer outro, e de repente, pum, lá está ele. Eles sempre nos pegam de surpresa. E na maioria das vezes, nós não temos a menor ideia do que fazer. Nós não estamos preparados. Nós não temos a menor ideia. E se quisermos sobreviver, é preciso entender que os gigantes não apenas aparecem, mas a sua chegada é cronometrada. E a partir de nossa perspectiva, a minha e a sua perspectiva é de que eles simplesmente chegam. Eles nos pegam de surpresa, mas para Deus não é surpresa nenhuma.
Só que na maioria das vezes nós somos como os israelitas. Só que não esses israelitas do exército, aqueles israelitas que vagaram pelo deserto. Durante 2 anos, quando eles saíram do Egito, por 2 anos eles andaram no deserto, e quando eles atravessaram o rio Jordão, tudo que eles tinham que fazer é tomar posse da terra prometida. Tudo que eles tinham que fazer. Deus os livrou do Egito, eles caminharam por 2 anos pelo deserto, de repente atravessaram o Jordão, e lá estava a terra prometida, e Deus diz, entrem, conquistem a terra de vocês. Ok, o que eles fizeram? Quer saber? Vamos mandar 12 espias para ver se a terra é segura. Eles mandam 12 espias, os 12 voltam, dos 12, 10 dizem, não vale a pena, essa terra tem gigantes, impossível, nós não vamos conseguir. Mas o que Deus tinha dito para eles? Vão lá e conquistem. Eles, com olhos humanos, dizem, impossível, tem gigantes, não podemos. As pessoas escolheram seguir um relatório negativo dos 10 homens, e passaram mais 38 anos no deserto, por causa disso. Mas aqui está o ponto de tudo isso. Deus sabia que havia gigantes lá naquela terra? Sabia. Deus poderia ter tirado esses gigantes da terra para que os israelitas entrassem? Poderia. Para todas essas perguntas, a resposta é sim, certo? Mas por que ele não fez? Por que ele não fez? Porque Deus queria que os israelitas enfrentassem esses gigantes. Olhem comigo para a história. Passam-se 40 anos, desde que os israelitas disseram não dá para entrar. Passam-se 40 anos. Os israelitas atravessam o rio Jordão de novo, chegam lá naquele lugar, na terra prometida. Quem está lá? Os gigantes estão lá, continuam lá. Da mesma forma, esse princípio é visto em várias partes da Bíblia. Os 3 hebreus na fornalha de fogo, por exemplo. Deus poderia ter tirado, mas não tirou. Deus poderia ter livrado eles, poderia, mas não livrou. Eles enfrentaram a fornalha. Da mesma forma, Daniel na cova dos leões, Deus poderia ter protegido Daniel. Deus não protegeu assim. Deus poderia ter tirado, Deus poderia, mas ele teve que enfrentar. Os discípulos na tempestade, por exemplo, Deus poderia ter não enviado a tempestade, mas mandou. E eles tiveram que enfrentar. Deus sabia de todos esses eventos, porque eles fazem parte do plano de Deus para o nosso próprio crescimento. Quando o gigante aparece em sua vida, gente, ele não está lá por acidente. Não simplesmente aconteceu, é porque Deus quer treinar você através disso. Deus tem propósitos muito maiores para você. Falei aqui domingo passado, você não terá condições de ser colocado sobre uma coisa maior se você não for fiel e aprovado nas coisas pequenas. Li aqui o texto, servo bom e fiel, foste bom no pouco, ou foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não é isso? Se você não provar a sua hombridade, a sua honra, a sua fidelidade ao Senhor em pequenas coisas, não é nas grandes que você vai fazer. Davi provou a sua fidelidade cuidando de ovelhas, agora Deus começa a colocar ele em coisas maiores. Agora, se um gigante aparece em sua vida, se você está enfrentando um gigante na sua vida essa manhã, ele não está lá por acidente. Não é um acidente, não é um erro de repente da sua vida apenas. Enfrente. Está lá por um motivo. O que quero dizer com tudo isso é exatamente isso, que ele está lá e não é por acidente, porque eles fazem parte de um plano perfeito de Deus. Então, primeira coisa, primeira atitude, lembre que o gigante não é acidente. Ele está lá para um propósito. A situação que você enfrenta aí essa manhã, de repente você está enfrentando, não é de acidente. Está lá por um motivo especial. Deus quer tratar da sua vida em alguma área. Deus colocou isso, permitiu que isso acontecesse em sua vida, não livrou você, não tirou você, porque Ele se importa contigo, quer fortalecer você nessa área. Essa é a primeira atitude de um matador de gigantes. Entenda que a tua situação não é acidente. Você não é um coitadinho, abandonado pelo Senhor. Pelo contrário, Deus está lembrando de você e quer fortalecer você. Primeira atitude,
tenha essa atitude. Tua situação não é acidente. Depois, a sobrevivência a um gigante é questão de confiança. Aqui nós temos o versículo 25, a partir do 25, e você pode ler em casa se você quiser. Quando Davi ouve as ameaças de Golias, ele determina que algo deve ser feito. Quando você enfrenta um gigante, você olha para ele e diz, algo precisa ser feito com essa situação. E Davi tem essa atitude. Davi se prepara para ver esse Golias derrotado. Ele não se prepara para ser derrotado pelo Golias, você já percebeu? Ele diz, não, tem que ser feito. Esse homem ofendeu ao nosso Deus, essa situação ofendeu ao nosso Senhor, algo precisa ser feito. Ele já olhava para esse gigante como derrotado, você já percebeu isso? Ele não se intimidou com o gigante. Ele poderia, não é? Mas tão logo Davi expressa o seu desejo de ver o gigante derrotado, ele enfrenta coisas interessantes. Abra aí no versículo 28, olha só. Quando Eliabe era o irmão de Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Você está vendo o que o próprio irmão disse? Gente, olha só, um aviso para vocês. Quando você se levantar de forma positiva para enfrentar o teu gigante, a tua situação difícil, pessoas vão criticar você. Você é arrogante. Você tem coração mau. Da mesma coisa com o Davi. O fato dele querer entender a situação motivou o irmão dele a levantar contra ele uma atitude de dúvida, de crítica, né? E também veio no versículo 33, dúvida. Olha só, versículo 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Está vendo? O próprio rei olha para Davi e diz, todo mundo estava com medo. E de repente vem um rapaz com coragem, e Davi olha para ele, você não tem condições. Talvez essa seja a mentira que você esteja ouvindo há muito tempo com relação à situação que você vive. Talvez uma voz na sua mente, no seu ouvido, o tempo todo dizendo, você não tem condições de vencer isso. Você não tem condição. Você não tem condição. Isso é uma mentira. Mentira. Não é verdade. No entanto, quando nós vemos aqui Davi se preparando para um momento em que ele enfrentaria o gigante, vemos um jovem que aprendeu algo sobre fé e confiança no Senhor. Em 1 Samuel 16:13, Davi aprendeu sobre o propósito de Deus. Ele tinha sido ungido para ser rei, não foi? Nós estudamos isso na primeira semana aqui. Ele tinha sido ungido rei, isso estava na mente dele. Ele disse, estou diante de um gigante que quer me matar, mas Deus me ungiu para ser rei, ainda não sou rei, então essa manhã eu não morro. Você está vendo a conclusão que ele tira? Se Deus me ungiu para ser rei, e ele fala a verdade, e eu estou diante de um gigante que quer me matar, eu não vou morrer porque ainda não sou rei. Olha a confiança dele. Também Davi aprendeu sobre a proteção de Deus. Versículo 34 e 37, ele fala para Saul, ele sabia que Deus havia feito no passado, livrando-o do leão e do urso. Se Deus foi poderoso para fazer isso, dele cuidando das ovelhas, quanto mais agora? Ele diz, Deus fez, Deus pode fazer agora. Lembra do passado de Deus na sua vida, das coisas pelas quais você já passou, dos ensinos que você tem recebido do Senhor durante o seu passado. E Davi aprendeu isso. Lembra dessa fidelidade de Deus no passado. Lembra disso, porque essa lembrança do passado capacita você a enfrentar o futuro ou o presente. A lembrança de que Deus fez no passado vai capacitar você. Que lição, hein? Que lição para todos nós que enfrentamos algum gigante de vez em quando. E aqui está o que nós precisamos saber. Deus não salvou você para um gigante matar. Esse é o princípio. Deus salvou você para que você participasse da vida com Cristo, do reino de Deus. O gigante da sua vida não vai matar você, não pode matar, a não ser que você queira. Não é plano de Deus. Então lembra disso, Deus não te salvou para um gigante destruir. Gigantes passam pela nossa vida para nos fortalecer e não destruir. Não há nada melhor do que cravar os nossos dentes num gigante de vez em quando para ter a nossa fé fortalecida. Não há nada melhor que isso. Então crave os seus dentes no teu gigante aí, lute, sabe?
E a segunda coisa que precisamos saber, Deus não vai mudar de ideia no meio do córrego. Ele sempre será quem era. Um dos maiores atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele não muda. Ele não muda de ideia. Davi, quando desceu em direção ao gigante no vale de Elá, tinha um riozinho. Ele pega pedras desse riozinho. Lá naquele rio, Deus não mudou de ideia. Ele continuou marchando em direção ao gigante e Deus ainda não mudou de ideia. Esse homem seria o futuro rei de Israel. Deus não mudou de ideia. Então deixa eu dizer um negócio para você. Deus não mudou de ideia naquilo que Ele planejou você para ser. Deus não mudou de ideia. Se você ainda não alcançou aquilo que você nasceu para ser, é porque ainda não chegou lá o momento, mas vai acontecer. Deus não mudou de ideia. Parece que nós temos dificuldade de lembrar, de lembrar das vitórias. Nós não temos dificuldade nenhuma de lembrar das derrotas do passado, não é? Nós lembramos de quase todas as nossas derrotas, mas uma dificuldade enorme de lembrar das nossas vitórias. Lembramos de cada vale pelo qual nós passamos, cada vale de morte que nós passamos, mas quase nenhum topo de montanha nós lembramos. Já percebeu isso? Das vitórias, das coisas que conquistamos com Cristo, que temos aprendido com Cristo. Você pode lembrar de alguma vitória? Algum vale? Acho que bem mais vales do que vitórias, a gente lembra, né? Mas se nós formos honestos, temos muito mais topos na nossa vida de vitórias com Cristo, dos quais a gente não lembra. Deus nunca irá abandonar aqueles que colocarem a sua confiança nele. Deus não vai abandonar. Aqueles que confiam nele, enquanto enfrentam os gigantes da vida, podem ver seu poder, o poder de Deus, agindo através da sua vida pela fé. Deus não vai abandonar você quando você colocar a sua confiança no Senhor. Onde está a sua confiança quando você enfrenta os gigantes da sua vida? Em que está a sua confiança? No que você confia? Na sua inteligência? Na sua condição de controlar a situação, de conseguir sair do momento em que você se encontra? No que você confia quando você enfrenta o gigante da sua vida? Uma outra atitude, sobreviver é uma questão de ação. O versículo 41 até 54 nos fala do embate com o gigante. E chega um momento em nossa vida em que o falar deve parar e o agir deve começar. E esse momento chegou para Davi. Ele deveria pegar o que ele já tinha recebido do Senhor e agir. Ele então desceu em direção ao vale, enfrentou aquele gigante, declarou a sua fé em Deus, atirou a pedra e matou o gigante. Que momento! Que momento na vida desse menino, ao ver Deus fazer algo que ninguém acreditava ser possível. Ele viu. Ninguém acreditava. Gente, chega um momento em que o falar deve parar e a ação começar, em nossa vida também. À medida que enfrentamos os nossos gigantes diários, será que já não é tempo de pegar pela fé aquilo que nós já temos e dos quais nós só falamos em teoria até agora? Por exemplo, falamos que Deus supre as nossas necessidades, Filipenses 4,19, a gente cita, Deus supre as nossas necessidades, mas ficamos extremamente preocupados com as nossas finanças. Mas a gente fala, Deus supre, mas a nossa preocupação com as finanças nos mata, nos tira sono, nos traz desespero. Nós falamos sobre a graça de Deus em todas as situações da nossa vida, e citamos 2 Coríntios 12,9, minha graça te basta. Quando Paulo diz, por favor, tira isso, e Deus olha para Paulo e diz, minha graça te basta, Paulo. E a gente cita aquele texto dizendo, a graça de Deus para mim basta, mas agimos como se nós não fôssemos conseguir vencer as aflições. É mais forte, é forte demais. Agimos assim. Nós falamos sobre Deus estar no controle da nossa vida, e citamos Romanos 8,28. Deus está no controle da nossa vida, mas nós vivemos como se nossas vidas estivessem fora de controle. Nós só falamos teoria. Chega de teoria, tem que partir para a prática.
Não está na hora de parar de falar sobre tudo que nós poderíamos ter em Jesus? Davi venceu Golias porque ele estava disposto a aceitar o que Deus havia lhe dado pela fé. Deus tinha dito para ele: você vai ser o próximo rei. Eu aceito esse tipo de coisa. É o plano de Deus para a minha vida? Ok, então vamos lá. O gigante não vai me matar, porque o propósito de Deus é eterno. Sabe? Pegue aquilo que Deus já deu para você. A mesma coisa vai funcionar na sua e na minha vida hoje. Quando nós enfrentarmos os nossos gigantes, a vitória já é prometida pela fé. Eu falei aqui antes, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Precisamos aceitá-la e fazer o que Davi fez. Mas o que ele fez? Ele colocou a confiança no Senhor. Davi fez isso. Ele colocou a sua confiança no Senhor. Ele cria que Deus poderia fazer tudo o que já tinha feito antes. Entrou em seu vale e enfrentou o gigante. Só, tente fazer essa ação na sua vida também. Estou convencido de que essa é a razão por que Davi pegou 5 pedras no riacho. Perguntaram para uma criança uma vez na escola dominical, por que o Davi pegou 5 pedras se tinha um gigante só? Aí a menininha respondeu, provavelmente ele tinha irmãos. Golias tinha irmãos. Faz sentido, não é? Quando viram um irmão cair, os outros irmãos vão atacam, ele tem mais pedras. Pá. Mas sabe o que me convence sobre a questão das 5 pedras? Eu acho que Davi sabia que ele poderia errar na primeira pedrada. Mas queria estar preparado para manter girando, atirando pedras até o gigante cair. Ele se preparou. Não tem nada de demais, de grandioso nessa questão. Eu estou convencido de que essa é a razão porque Davi levou mais pedras. Só tinha um gigante, mas ele levou mais pedras. Ele tinha confiança da pontaria dele? Eu acho que sim, porque ficou praticando, cuidando de ovelhas o tempo todo. Mas poderia perder ou errar um tiro daquele. Gente, você pode acreditar em mim ou não, essa manhã. Você está livre para isso. Mas a verdade aqui é o seguinte, você é um matador de gigantes. Você é um matador de gigantes. Deus fez você assim. Querendo você acreditar ou não, você é um matador de gigantes. Não é porque você possui qualquer poder, mas porque você serve um Deus poderoso. Você entendeu isso? Não é porque o poder reside em você somente, é porque você serve um Deus que tem poder infinito e ilimitado. Por isso você é um matador de gigantes. Não é porque você merece algo de Deus, mas é porque Ele decidiu te dar. Você não merece nada, mas Ele decidiu dar a você. Então, chega de teoria, vá lá, pegue o seu estilingue e gire até esse maldito gigante cair. Errou a primeira pedra, você tem outra, dá-lhe pedrada nesse gigante. Sabe, vá lá. A vitória Deus nos deu contra essas coisas. Seja um matador de gigantes. Seja um matador de gigantes. A sua sobrevivência depende disso. Quero encerrar essa manhã. Você tem um gigante que você gostaria de ver derrotado em sua vida? Deixe-me dizer algo muito importante aqui. O gigante nem sempre cai fácil. Com Davi, ele caiu na primeira pedrada. O meu e o seu, talvez, possam demorar um pouco mais. Talvez um pouco mais do que isso. Mas quando o gigante cair, será através da ação poderosa de Deus em sua vida, ajudando você. Agora, é interessante observar os personagens envolvidos nesse texto. Você vê Saul. Saul alimenta o seu medo. Saul foge. Ele alimenta o seu medo. Você vê Eliabe. Eliabe alimenta o ciúme dele, se tornando crítico. Você vê Golias. Golias vomitando o orgulho, vomitando a arrogância. E você vê Davi flexionando a sua fé.
O resto do povo ficou observando para ver o que ia acontecer. Poderia ter sido Saul, poderia ter sido Eliabe, poderia ter sido qualquer um dos milhares de Israel, mas foi um menino pastor que foi lá e clamou a vitória. Diz: Deus, esse homem afrontou o Deus vivo. Esse homem, ele afrontou Deus, clamou a vitória e deu um exemplo do poder da fé. Portanto, essa manhã você tem duas opções. Você pode se esconder na sua tenda, na sua barraca, na sua casa, assim como os israelitas fizeram, e tentar evitar o gigante. E esperando com isso que ele vá embora. Você se enfia debaixo do cobertor e espera que o gigante vá embora. Mas ele não vai. Olha só para o versículo 3 a 25 aqui do nosso texto. A cada dia Golias estava mais perto. Golias foi ficando cada vez mais audacioso. E no 40º dia, onde ele estava, ele já tinha atravessado a encosta, o vale, e estava na encosta da montanha, próximo já do acampamento dos israelitas. Seu gigante não só não irá sumir, como ficará cada vez mais perto de você e eventualmente irá destruí-lo, se você não fizer nada. Ele não vai se contentar em não fazer nada, ele vai tomar a sua vida, se ele puder. Um gigante que nós enfrentamos, ele não se contenta de ficar paradinho. A cada dia ele dá um passo mais próximo de você. A segunda opção que você tem é de se levantar e ir ao encontro desse gigante com sua fé no Deus das batalhas. Você tem duas opções: esconder ou enfrentar. Talvez você precisa travar uma batalha contra um pequeno gigante essa manhã. De novo, eu não sei o que você enfrenta, né? A situação da tua vida. Mas sabe, gente, a melhor opção, a melhor postura que a gente pode ter é atitudes de um matador de gigantes. Que sabe que um gigante na nossa vida não é um acidente. Sabe, não é um acidente. Ele está na minha vida, essa situação veio à minha vida com um propósito para o meu crescimento. E eu acredito que se você precisa enfrentar essa situação, ou travar essa batalha contra esse gigante, eu acredito que esse altar aqui, essa manhã, é um bom lugar para você começar a carregar o seu estilingue com as pedras que você precisa. Obrigado pelo teu amor, que nos ensina a cada dia que tu és Deus, que estás acima dos nossos gigantes, dos nossos conflitos, dificuldades da nossa vida. O Senhor está acima de cada uma delas. Queremos confiar no Senhor, desejamos confiar no Senhor. Reconhecemos também a nossa humanidade, que às vezes nos impede de enxergar coisas que o Senhor quer nos ensinar. Então nessa manhã nós pedimos que o Senhor abra a nossa visão, para que possamos enxergar com os teus olhos, que nós possamos ver aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Deus, louvamos ao Senhor pelas circunstâncias da nossa vida que nos ensinam cada dia que passa mais sobre o Senhor, sobre o teu poder, sobre tua imutabilidade. E nesse dia nós celebramos o teu nome, porque através dessas atitudes de um matador de gigantes podemos tirar princípios e ensinos para a nossa própria vida. Então nos capacita cada dia que passa mais, nos fortaleça os joelhos que muitas vezes estão cansados e nos dá um renovo espiritual a cada dia. Queremos ter intimidade e comunhão com o teu Espírito, queremos conhecer o teu coração, queremos depender do Senhor. E nessa manhã eu oro para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe você, os nossos visitantes, a gente agradece a presença. Tenha uma semana produtiva e que Deus os abençoe. Amém?